Bom dia! Hoje, 26 aí de outubro, segunda-feira, estamos dando início a mais um XP Connection. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, primeiro o XP Connection da semana. Algumas questões políticas aqui, todo mundo esperando a meta fiscal para 2015, o orçamento, que já saiu alguns jornais que deve ficar para amanhã o anúncio. Também lá fora... Meta fiscal tem meta agora? Se chegar... Não tem meta, mas se tá. chegar dobra. Aí, e lá fora ainda aquela questão ainda do final da semana passada de estímulos, pegando emergentes, etc. A gente vai comentar um pouquinho de tudo isso agora, falar um pouco dos papéis também, algumas notícias também na parte corporativa, né? Até o Silva está colocando que essa indefinição de mercado é muito ruim, né? E a gente não vê mudanças, porque a gente, até hoje, quem assistiu a reunião matinal, depois em seguida a gente fez um bate-bola ali com o Thiago Salomão informando que é isso, não vê motivos para a bolsa subir, pode também não cair, porque você não tem, tá tudo dependendo agora do político, vai aprovar isso, vai aprovar aquilo, não vai, o ano está acabando, para os políticos, né? A gente não. Então entra em recesso daqui a pouco, em dezembro, basicamente um mês, o Renan deu 45 dias para o governo se defender das pedaladas, que já tinha sido votado no TCU, então você joga tudo para o ano que vem, muito ruim. Né, essa discussão, a gente ficar falando aqui do político, se isso, se aquilo. Concordo que essa indefinição é muito ruim. Aquilo que eu falei, há 10 dias atrás, no Rio, com 16, 17 gestores, eles falaram isso. Cara, já não importa para onde vai, tem que resolver, tem que acabar com essa indefinição. A pior coisa para mercado é incerteza, né? Mais incerteza se... de fato, tu não consegue fazer um cenário para colocar a probabilidade de tomar uma posição nos ativos. E aí vem aquela questão, não necessariamente o impeachment, claramente, obviamente vai ser uma coisa boa, etc. Mas só o fato de acontecer alguma coisa, né? Ter algum... Porque do jeito que tá, assim, a gente tá vendo confiança do consumidor continua caindo, atividade industrial, atividade econômica como um todo. E se continuar sangrando assim, realmente vai ser difícil. Então, até essa questão de impeachment soa de forma positiva ali para o mercado, justamente por isso, né? Não porque com certeza vai ser bom, dependendo de como for, pode faltar de legitimidade, etc., mas precisa ter alguma coisa, né? Isso que o mercado está olhando. Tá bom, não vai ter impeachment, vamos embora, é isso aqui que eu tenho, com o que eu trabalho, vamos lá. Então, concordo que tem que retirar isso da frente, mas a gente não vê isso acontecendo, infelizmente, esse ano, só ano que vem. Antes de tirar dúvidas aqui que o pessoal está perguntando, vamos falar da desempenho da carteira. A carteira semanal, né, perdeu para o índice essa semana, mas a gente fala também dos papéis e os papéis que contribuíram positivamente, que contribuíram, né, negativamente para a carteira. Na verdade, é melhor a gente começar... Tirando algumas dúvidas, eu vou puxar aqui, porque não deu para imprimir ali, mas eu já passo. Então tem Vevar igual, vou falar aqui de Vevar. O Ronieri está perguntando se a gente pode falar dos fundamentos, né, da Via Varejo, e o Kim depois fala de igual, eu falo de Via Varejo. Via Varejo, Ronieri, a gente ainda não recomenda, principalmente, né, a gente está vendo, acho que foi a primeira vez que a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, reclamou do governo. Né? Lembrando que ano passado, a coisa de um ano, ela foi... né, numa Manhattan Connection, e o Diego Mainardi criticou bastante, né, a situação econômica do país. Ela fala, não, você está vendo o copo meio cheio, meio vazio, tem que ver ele como um todo, não é assim, o varejo vai melhorar. E quem estava certo era o Diego Mainardi. Ela está reclamando dessa recessão profunda que a gente está vivendo. Por que eu estou falando de Magazine Luiza, da Luiza Trajano? Porque a Via Varejo é a mesma coisa. São as lojas Ponto Frio, Casas Bahia, né, toda a parte de eletrônicas, eletrodomésticos, e as vendas estão muito ruins. A prévia do Via Varejo foi queda, ela soltou a prévia do terceiro TRI, 24,6% de queda same store sales, de vendas mesma loja comparado ao ano passado. Então é muito ruim, a gente ainda não vê uma tendência de recuperação, o número de lojas estão fechando lojas, demonstrando que não vê uma recuperação tão cedo. Isso é extremamente problemático, então a gente prefere ficar de fora ainda, né, desse setor, esse segmento, de continuar sofrendo, o B2W também, que é a venda pela internet, é um ticket médio alto. A preocupação é essa, ticket médio alto sofre mais do que ticket médio baixo, e também o que não é supérfluo, é essencial.
Mas mesmo assim, Pão de Açúcar, quando ele vai reportar suas vendas, ele não está entregando a inflação. Por que ele não consegue vender nem a inflação? Porque ele não está conseguindo repassar preço, as pessoas estão consumindo menos. Então, o consumidor ele tem menos renda disponível, menos dinheiro no bolso, está consumindo menos. Que dirá comprar televisão, geladeira, máquina de lavar. E outra coisa, a base de comparação também é ruim, né? Em que sentido? Ano passado a gente já teve no segundo tri Copa do Mundo, que beneficiou vendas de televisores. No terceiro tri você ainda tinha Minha Casa Melhor, que esse ano acabou. Esse ano tiraram as isenções, né, tributárias desses segmentos, linha branca, linha marrom também, que é fogão, geladeira, máquina de lavar. Então um cenário altamente problemático, extremamente complicado para o setor da Via Varejo, que é varejo de eletrônico, doméstico com ticket médio elevado. Aí ele perguntou de Goal. Boa. Goal, enfim, está num setor que a gente não gosta, a gente já vem passando isso para a nossa base, o setor de siderurgia. A gente está vendo não só a parte de planos mais longos também. O Celso até pode comentar melhor a parte de construção. Sim. Real estate saíram alguns dados operacionais, mas de qualquer forma desacelerando muito forte, e aí tem muito a ver com a Goal, que faz aços longos. Então, realmente difícil, a gente não chegou no fundo do poço em termos de setor e performance, a gente ainda vê desaceleração em produção industrial, construção e até nessa parte de real estate, então isso aí deve continuar afetando bastante a Goal. Por outro, e mais, adicionalmente a fundamento ruim, a gente tem também uma governança muito ruim ali, ou com falta de transparência, isso aí tem penalizado as ações. Tem duas questões aqui. A primeira na Goal, que talvez ela tenha que fazer uma OPA e estender a oferta que ela fez recentemente, uma aquisição de GGBR3, e ela fez alguns instrumentos ali com o BTG para fazer essa aquisição de forma indireta e não disparar a OPA, mas os minoritários já estão brigando ali, mas de qualquer forma, independente do resultado, a falta de transparência aí traz um pouco de preocupação para a gente. Em termos de valuation, de fato, tá abaixo das outras, CSN, Uzi Minas, mas de novo, essa questão tende a ficar cada vez pior. Tirando que a gente tem Operação Zelotes aí, que lá no passado a GBR foi citada, você tem também questão de Goal e GGBR no ratio ali, ela talvez tenha que vender parte de GGBR4 para comprar GBR3, então é muita coisa acontecendo. Ali no papel não tem nenhum motivo da gente ficar posicionado nem em Goal, nem em GGBR. Falando de real estate, o impacto, a gente está vendo isso. A gente sempre falou isso, a Zetec, empresa excelente, management excelente. Só que reportou vendas sobre oferta. Tudo que ela lançou e tem em estoque, ela vendeu 3%. Velocidade das vendas. Quase nada, né? Teria que zero. Ficar... Quantos anos, eu falei, quantos trimestres? Eu falei, esquece, não vou nem fazer essa conta. Melhor não fazer. Porque você tem que vender de 20% a 25%, ou seja, você gira o seu estoque, fazendo uma conta aqui de padeiro, a cada um ano. Pô, ótimo, 20%, 25% você está vendendo. E ano passado ela estava em 24%. Em um ano ela está em 3%. E ela não lançou nada nesse trimestre. Ou seja, ela não aumentou o estoque pelo lançamento. Ela só vendeu o estoque, e o estoque que ela vendeu foi 3% do que ela tem em estoque. E sem lançar tá aumentando estoque, né? Você está comentando. É surreal, assim, as empresas lançam menos, às vezes até vendem pra caramba, só que como ela está lançando menos, ela vende o dobro. Pô, vendeu o dobro, ótimo. Tá vendendo estoque, só que o distrato está aumentando de tal maneira que o estoque permanece ou estável ou maior. Então, quem viu até, acho que no Globo News, ontem, ficou o final de semana passando, em alguns jornais, isso. O pessoal a gente está até começando isso mais cedo. Né? Como é que vai ajustar a oferta e a demanda? O que as empresas estão fazendo? Chegaram a se lançar 7 bilhões de reais no ano, estão lançando 1 bi. Então, está diminuindo o lançamento. Não vai ter imóveis novos. Não tendo imóveis novos, tem demanda, isso vai ajustar. Só que, como o ciclo, né, imobiliário é longo, não pode ser assim. Setor, por exemplo, siderurgia. Pô, fecha uma produção, desliga um alto forno, que mesmo assim tem todo um problema. Não, para de produzir o prédio. E aí se começar só depois... Pô, aí, quer dizer, aí eles falam que pode melhorar preço porque vai se parar lançamentos, tudo isso. Só que esse ajuste demora 2, 3, até 4 anos. Fiquem fora do setor de real estate. Não estão construindo mesmo, estão lançando menos e vendendo menos. Esse é o maior problema e aumentando o distrato. Boa. Antes de passar para as próximas perguntas, então, eu já coloquei aqui os dados da nossa carteira. Lembrando, a carteira Top Picks,
uma carteira com trocas semanais com ativos comprados, tá? Então, essa é a nossa carteira semanal. Falando um pouco da semana, na semana a gente perdeu para o Ibov, muito por conta do desempenho das exportadoras, o dólar também recuou bastante. Então, a Topix na semana caiu 1,5, enquanto o Ibov subiu 0,7. Você teve alguns papéis ali de commodities, tirando papel e celulose, que ajudaram o índice a subir. Aqui, destaque negativo fica para Suzano e Fibria, e destaque positivo para Sula 11, que a gente tinha colocado na carteira com aquele call de ficar mais exposto aos juros nesse patamar mais alto, e se provou ali certa e tem ajudado bastante na carteira. Em 2015 a gente ainda 2,3 pontos percentuais acima do Ibov. O Ibov cai 5,6% e a nossa carteira 3,3%, então a gente performando no ano melhor que o Ibov, tá? Então foi um pouco desses os destaques para a semana. Então a carteira sem trocas para a semana que vem. A gente continua com um balanceamento ali bem forte no setor financeiro, dividido ali em bancos e também a parte seguradora que a gente tem de seguros, né, que a gente tem uma posição grande agora, e também mesclando ali com exposição a dólar via Fibra e Suzano, justamente para pegar essa desvalorização do real. Então, a nossa carteira final fica Itaúsa com 25%, BBSE 20%, SUSB 15%, Sula 10%, Cielo 13%, Fibria 7% e Croton 10%. Essa aqui é a nossa carteira semanal, tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa da carteira. Não, seguros, né? A gente aumentou, como você citou, na semana passada, principalmente via Sula. Sula foi bem. O que mais prejudicou foi papel e celulose, né? A gente teve resultado de Fibria, foi muito bom, né? Teve também a parte da... Tem Suzano, dia 12 de novembro, resultado antes da abertura. E em termos de desempenho, e também aí o pessoal falando de preço, né, da celulose, que também afetou na China, né, que poderia cair. É aquele famoso olho no peixe, eu tô no gato. Nas últimas 2 semanas a gente teve ali um desempenho um pouco abaixo do esperado ali em termos de preço de celulose lá na China. Na Europa ainda se manteve um bom desempenho, mas na China teve um pouco de soluço ali, por isso que trouxe um pouco mais de apreensão. Mas é que a gente sempre comenta, né, que acho que muito dessa underperformance do setor de papel e celulose é por conta do dólar também, né? O dólar voltou bastante ali, ao nosso ver, sem tanto fundamento, muito por conta dos estímulos lá fora. Então, toda essa questão de o Draghi falando que talvez tenha mais estímulo na Europa, a China cortando juros, reduzindo compulsório. Então, isso aí foi realmente o driver ali, o que fez com que esses papéis recuassem, e a gente tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho em China e a desempenho de preço de celulose ali, e do dólar como um todo. Como a gente acha que o dólar ainda estruturalmente é para cima, a gente gosta de manter essa posição voltada à exportação, que é via Fibra e Suzano. Então, de novo, uma posição estrutural para fazer aquele hedge, aquela proteção para a carteira. Boa. Qual a ação LCP, qual a ação que está mais vendida no BTC que pode dar um short squeeze seria os Minas, né? A última vez que eu vi 16% a posição short sobre o free float. As ações de siderúrgica estão todas num nível bem alto de short, posicionamento short sobre o free float, né? Isso. Aí o pessoal perguntou de hipermarcas, a gente já falou um pouco, vem falando um pouco sobre ela. É um ativo que não é caro, né? Não é caro, não é barato, é caro. E tá agora esse rumor aí de que poderia vender o segmento de fraldas, né? Se desalavancar. Eu vejo como uma empresa boa. Só que a gente conversa com a indústria farmacêutica não, a indústria de drogarias, né? E eles falam que eles estão ocorrendo uma consolidação, compra do setor de farmácia, reduzindo o seu número de drogarias, né? De redes de drogarias. Isso poderia pressionar o setor farmacêutico, né? Porque se você é maior, né? Você concentra e o setor farmacêutico precisa vender
para as redes, se elas se concentrarem, poderia ganhar um pouco mais de margem do setor farmacêutico, mas é uma empresa boa, bem gerida, olharia mais com... A gente gosta, mas tem outros ativos que a gente prefere. O Congresso está atrapalhando o governo mais que ajudando? Sim, com certeza, Alda, muito mais, né, do que ajudando, mas esse o papel deles, né? Quanto pior, melhor. Mas está atrapalhando, sim. O S&P perguntando, Celso, que papéis podem se favorecer dessa crise? As exportadoras podem estar próximas do preço justo, visto que o dólar não vai subir muito mais? Vamos lá por partes. A gente colocou o setor seguros, aumentou hoje a nossa maior exposição para justamente se favorecer dessa crise. Em que sentido? Se protege a inflação e se protege a taxa de juros. A inflação não só o repasse, está acontecendo, seguro ninguém deixa de fazer, né? Ah, deixei de fazer meu seguro de automóveis. Pô, então você não vai rodar mais com ele. Então as pessoas continuam fazendo a parte de seguros. Fora isso, como elas aplicam o prêmio em juros, a receita delas já cresce 15% ao ano. Então isso é dado. Esse é o primeiro ponto. Então você está protegido nessa parte. A inflação em juros, porque a inflação alta pode ser que eleve-se juros e elevação de juros elas acabam ganhando mais. Fora isso, o sinistro está diminuindo, justamente por esse cenário. As pessoas estão rodando menos com o carro, tem receio, de queda no consumo de gasolina. Ah, a gasolina foi por etanol o consumo. Não, não foi. Uma parte foi, mas o consumo de etanol subiu mais do que a gasolina. É óbvio, a base é baixa, então ele tende a subir muito mais, mas mesmo assim está tendo um consumo menor de combustível. A gente está vendo aí postos de gasolina incentivando o consumo de meia-noite às 6 com preços diferenciados. Então, até é interessante, ontem eu estava voltando, né, e parei num posto aqui na Avenida Bandeirante, pipoca oferecida no carro, suco. Que isso? E a gasolina estava R$3,19. Um posto preço normal, né? Um preço até razoável, né? Então o cara me oferecendo serviço de pipoca no carro. Agora. Porque não tem ninguém está abastecendo. Então, esse é outro ponto relevante. E sobre os exportadores, falar que o dólar não vai subir mais, né? Por quê, né? Essa é uma discussão. Né? É uma afirmação muito forte. Esse dólar não vai subir mais, e é justamente por isso que a gente mantém uma exposição, e de novo, estrutural na carteira. Então, é difícil você falar que o dólar não vai subir mais, até porque, em termos de fundamento, o que tem ajudado é muito lá fora. Qualquer tipo de... E outra coisa, né? A gente estava comentando aqui, que sobe pelo motivo errado, porque China está desacelerando, cortou juros. Isso. Europa falou que vai aumentar estímulo porque a inflação está persistente para baixo e ainda a produção industrial ali não reage, PMI, etc. Então, o fundamento está se deteriorando no global. Isso aí tende a afetar muito o Brasil. Então, de novo, é muito mais questão de fluxo, talvez esse dólar para baixo no curto prazo, mas estruturalmente a gente vê muito risco. Tem risco ali de a gente tomar mais downgrade de agência de risco, Levi cair, enfim, China ali desacelerar cada vez mais. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações. E, de novo, estamos cautelosos com relação ao dólar. Não é porque ele caiu agora que vai continuar caindo, né? É isso aí. Deixa eu pegar aqui. O Luiz está perguntando qual o fluxo estrangeiro, de capital estrangeiro na Bolsa esse mês. Eu tinha visto na semana passada, que estava 4.600 negativo de saída. Não, de entrada no mês, desculpa. De entrada. Mas lembrando, a Bolsa estava 44 mil pontos no início do mês. A gente não estava tão cético com Bolsa assim. E foi essa coisa de cenário internacional. Também, né? Muito fluxo para emergentes ali. Isso. Sobre Vanguarda, Brasil Agro, a gente não olha, Cacau BH, desculpa, mas a gente não olha para o ativo devido à baixa liquidez. Mais uma atrapalhada do governo que parece não saber nem os próprios números. 50 bi de déficit, constante de virar 100 bi ou levar 40 e tantos bi para o 2016. Ou seja, o que falta para a gente já darem junk para o país. Elas não estão perdendo credibilidade demorando? O Lepo está perguntando. Não, Lepo. Elas olham também as reservas. Eles falaram isso, né? Eles falaram que um dos motivos para reduzir no meio do caminho é esse problema entre Planalto e Congresso, a governabilidade da presidente Dilma. Mas, ao mesmo tempo, eles falaram que não rebaixaram ainda por conta das reservas. Esse é o... todo mundo está esperando realmente para o ano que vem, né? Qual a opinião de Cosan? É um ativo... Até negocia múltiplos agora, até que deu uma andada, né? 17% aí no mês. Por que subiu Cosan, Tereois e São Martinho? Primeiro, aquilo que eu falei, reajuste de preços de gasolina, né? Na bomba falaram que foi mais de 6%, então tem um aumento no consumo de etanol,
e aí a Cosan tem a parte de produção de álcool e açúcar. Lá fora, né, de etanol e açúcar, lá fora o cenário de açúcar, né, não está tendo um aumento na oferta de açúcar e álcool, até teve uma retração, e você tem uma demanda que continua crescente, então melhorou também preços de açúcar e, consequentemente, de etanol. Fora isso, a expectativa com a CID. Se vier a CID, obviamente esses ativos tendem a andar, porque a gente não vê motivos, né, para se segurar preço, e sim repassar isso para o consumidor. Você, de novo, derruba consumo também de combustíveis. Então, é outro dado interessante que ela poderia ainda recuperar mais margens. Acho que, mas está mais para tradear, tá? A gente acabou não dando um buy no ativo, mas é um ativo até por conta de governança, corporativo. Mas quem são mais beneficiados nessa ordem? Né? Tereos, São Martinho e Cosan. O que eu falo aqui é que se tivesse que ter, entraria em São Martinho. Aí o Lepo perguntando, não seria motivo de preocupação? Acho que você até comentou, redução de juros e corte compulsório chineses. Em seguida, o líder lá vira a imprensa falar estranhamente que não é obrigatório a China subir 7% ao ano. Não é, até a Índia agora está crescendo mais do que a China, mas em algum momento vai dar problema. A pergunta é se os números da China são esses mesmos, né? Mas eles já tentando sinalizar que realmente está desacelerando de alguma forma, mas o que tem se discutido muito é isso que o Celso falou, né? Quanta credibilidade tem aqueles dados de crescimento, enfim, PMI oficial do governo, que realmente tem ali, digamos, parece uma curva suavizada ali, né? Então, o pessoal criticando muito isso e de fato, mas o que está no preço é a China desacelerando talvez um pouco mais forte que o pessoal esperava. Isso. O Helder perguntando sobre a política do Tesouro americano, né? Por lá a gente não vê alta de juros esse ano, só ano que vem, então por isso que fica até um pouco dado aqui o cenário, né? Para a nossa bolsa, né? Congresso parado, Planalto não consegue aprovar nada, discussão aí do Levi tentando aprovar, CPMF, pelo que a gente tem conversado, esquece para esse ano. Então o cenário segue extremamente desafiador aí para o país e não vê motivo para poder andar, nada disso. Thiago, teve algumas outras perguntas aqui. Vale, o pessoal estava perguntando o que ocorre com Vale, o minério derretendo. Sim, também o minério derretendo. A gente não vê uma inversão disso aí em termos de preço de minério, enquanto a China estiver desacelerando e capacidade global de minério aumentando com Vale, Rio Tinto e BHP, a gente acha que ainda os preços vão continuar pressionados. Isso aí tende a influenciar no caixa da Vale. Ali ela até cortou dividendos esse ano, muita gente falando em corte de dividendos para o ano que vem. Ela tenta reduzir via corte de custo, mas realmente a amplitude da queda no preço do minério não tem como você ir contra e resolver isso, e a gente ainda acha que vai continuar, e o valuation de Vale também não está uma barganha, por isso que a gente não recomenda nenhuma exposição por enquanto. Perguntaram de GBR, a gente já falou, e Uzi Minas, a gente também, enfim, está dentro do setor siderúrgico, que a gente já comentou, mas particularmente aqui Uzi Minas, o valuation bem alto, tá? Não tem muito sentido tradear no valuation que trade atualmente, com toda a briga societária ali, Ternium e Nippon lá dentro, com a parte fundamento desacelerando, não faz sentido aí ter posição em Uzi Minas também. Boa, né? Até passar uma pergunta interessante do Luiz aqui. Qual é o valor, né, que seria de EV/EBITDA, qual o múltiplo, né, não é valor, é múltiplo que poderia ser levado como um parâmetro para saber se uma ação está negociando a múltiplos elevados? Extremamente relevante sua pergunta, Luiz. Muita gente acha um EV/EBITDA ou um preço sobre lucro baixo, compro ação. Ou a ação dá prejuízo, então eu vendo. E ela tem um EV/EBITDA barato. A gente parte agora do isso é bastante interessante, mas para outro questionamento. Depende do setor. Isso é primordial. Segundo, a empresa ela vem crescendo a taxas elevadas, está no setor maduro, que ela já não cresce, paga dividendos. Quer dizer, então você tem que levar em consideração diversos fatores e não olhar um múltiplo em si. Senão, se você só olhar EV/EBITDA, bancos não tem, tá? EV/EBITDA. É o primeiro questionamento.
Mas se você só olhar EBITDA, você vai comprar uma Braskem, por exemplo, e vai vender uma Ambev. Essa questão de que momento do ciclo da empresa também é muito importante. Então, também cada setor e, por exemplo, uma empresa que começou agora, cujo EBITDA é muito baixo, mas você tem expectativa de um crescimento alto do EBITDA, você vai estar pagando muito caro. Tipo, seu EBITDA vai ser gigantesco, porque você está pagando justamente na frente, porque você acha que o EBITDA vai crescer ao longo dos anos. Agora, uma empresa madura já tem aquele EBITDA maduro ali, então já atingiu uma parte interessante do ciclo, então você tende a pagar mais barato naquela empresa, tá? Então é um pouco disso que a gente fala muito em múltiplo como uma proxy ali, uma coisa mais imediata, mas não só o múltiplo a gente está olhando, a gente está olhando o contexto do setor e mais que isso, o macro, né? Quais as perspectivas. Então, isso que você tem que olhar realmente e prestar atenção e não olhar o dado cru, porque tem todas essas diferenças de setor e em que momento do ciclo a empresa está passando. Isso é extremamente relevante, que é aquilo que eu falei no início, né? Senão você vai comprar cíclico, né? E vai vender setor maduro que paga dividendo, não tem um crescimento assim tão forte, tá? Sobre esse comentário, Helder, que você postou aqui de novo, tudo mais, não sei, não acho que é crise de fabricação, é difícil dizer, comentar sobre isso aqui e explicar agora, assim, para todo mundo é difícil dizer e comentar. Sobre o IBR 4, né, muita gente perguntando, saiu a informação, né, de que há um fundo russo, né, esqueci agora o primeiro, Mikhail Friedman, até eu lembrei por causa do sobrenome do Friedman, grande economista. Ele estaria colocando 4 bilhões de dólares na companhia, né, via BTG, para fazer uma consolidação no setor. Poderia comprar ali a TIM, e as duas estavam subindo, a Oi extremamente endividada, alavancada, não faz sentido nenhum comprar. A gente acha que a consolidação vai ocorrer, consolidação ocorrendo para quem beneficia, o setor melhora, mas principalmente Vivo, né, e claro é fechado, mas a Vivo, porque ela tem um cenário de uma competição mais saudável, né? Se você tirar a TIM ou a Oi, faz uma fusão entre as duas, você tende a reduzir a competição. Por que isso? Porque a TIM começou com aquele liga de graça de TIM para TIM, a Oi acompanhou e elas buscam um cliente pré-pago, elas buscam aumento da base. Já a Claro e a Vivo, elas buscam não aumento da base, só aumento da base do pós-pago, do high-end, do heavy user. Então, boa pagadora de dividendos, excelente gestão, vale a pena. O LCP falando, Celso, um tempo atrás você me falou que era mais importante preço sobre lucro, ROIC, sim, é isso que eu estou falando, é que a pergunta foi de EV/EBITDA, se ele quer analisar EV/EBITDA, é por aí, até porque preço sobre lucro, às vezes a empresa pode até dar um prejuízo, mas ela é interessante. Por quê? Porque ela está numa fase de crescimento, porque ela se alavancou, ela está dando um retorno elevado, então tem que tomar um mega, assim, é bastante complicado só pegar e olhar. E até porque o múltiplo, ele é estático, né? Naquele momento ali, a empresa pode estar melhorando. Como já falou o Kim, ela pode estar com um múltiplo baixo, mas o preço sempre projetado, principalmente commodity, para baixo para os próximos anos, o múltiplo sobe muito nos próximos anos. E você está trabalhando com o múltiplo atual. Então, tem que tomar cuidado. Mas é óbvio, eu prefiro olhar, por isso que assim, vamos trabalhar, LCP, um exemplo, lojas americanas. Quando você olha só o múltiplo preço sobre lucro americano, é extremamente elevado, é 20 e tantas vezes. Aí, primeiro, é legal expurgar Submarino, B2W, que está ali dentro. Por quê? Porque ela tem uma participação e ela reconhece todo o resultado nas lojas americanas, que dá prejuízo. Então, você expurgou, o múltiplo dela é 18 vezes. Caramba, 18 vezes? Então, eu vou comprar a Magazine Luiza, que deve estar lá, sei lá, 8 vezes, deve estar metade. Vai perder dinheiro, vai ser estopado toda hora. Por quê? Porque o ROI, o retorno sobre o capital investido, é extremamente relevante. É aquilo que a gente fala. Se você for abrir uma loja, uma franquia, você vai calcular quanto é que eu vou ganhar por ano percentualmente. Eu vou vender tantos mil, calculo, vendo 1 milhão por ano, vou ganhar 15%. 15% não vale a pena. Pelo teu investimento, pelo teu trabalho, melhor botar no CDB aqui na XP. Não dá nem para comparar. Você vai ter uma rentabilidade maior sem precisar trabalhar e sem empatar capital liquidez. É outro ponto. Não, vou ter um retorno sobre capital investido de 35. Vou dizer, conseguiu isso, é excelente. E é por isso que agora os empresários, essa confiança está tão para baixo, né? Porque o macro está ruim, então quem que vai investir com os juros ali do lado, sei lá, podendo dobrar o capital em poucos anos, etc. Então cada vez mais você freia esse investimento, porque o seu macro está muito ruim
tem um pouco a ver com essa questão de retorno. Claro, né? claro. E aí, quem é que vai investir? Estava conversando isso com um amigo, ele tinha franquias vender, ele falou assim, pô, não faz sentido nenhum eu vender, eu comprar, entrar de novo em franquia, olha o cenário, com esses juros, você consegue CDBs pelos juros compostos em 2 anos 40%, em 2 anos, tá? 24 meses. Ele falou assim, eu não vou ganhar isso no mercado, então... Sem esforço, né? Sem esforço, né? Por isso, quem tem que aproveitar, quem mais sofre agora é a população de baixa renda, que não tem... Poupança eu não gosto de falar essa palavra, que poupar não existe, né? Perder dinheiro, né? Poupar. Mas é que não tem investimentos. Então, quem agora tem dinheiro tem que aproveitar o momento, é verdade. Aproveita o momento para ganhar mais, reduzir consumo e aumentar o seu patrimônio nesse atual cenário. E eu só indo, pegando o gancho com essa questão que você falou, por exemplo, algumas empresas dão prejuízo, mas não necessariamente, enfim, são empresas ruins, até porque o prejuízo pode ser contábil, né? O Nós tinha falado lá em cima qual que é o racional de empresas portadoras terem prejuízo e reportarem resultado bom. Isso. Na verdade, o prejuízo é contábil, né? A gente já comentou sobre isso. Quando você tem uma dívida em dólar e a dívida de um TRI para o outro aumenta, você tem que passar isso na DRE como prejuízo. Mas não tem desencaixe de dinheiro nisso aí, então é um prejuízo contábil. Por isso que ninguém olha preço sobre lucro de, por exemplo, Suzano ou alguma coisa nesse sentido, porque você tem esse efeito contábil. E o fato dele não ser caixa, então, na parte da receita, de fato você ganha mais com o dólar mais alto. E na parte da dívida, sua dívida aumenta, mas você não precisa pagar essa dívida agora, dependendo do seu cronograma de amortização. E nas exportadoras ali, a gente viu, Vale também, o cronograma é bem longo, então você só vai realizar isso lá na frente e nesse meio tempo você já ganhou muito na receita. Então, de novo, você olhar, até a imprensa tinha ligado ali e a gente comentando o resultado de Vale, que eles conseguiram reduzir custo, etc. Sim. Mas todo mundo falando, nossa, mas esse prejuízo gigantesco de bilhões e bilhões, e aí a gente explicou justamente isso, que é não caixa, dependendo do cronograma de amortização, vai ficar muito para frente e o impacto na receita é imediato, tá? Então, é só olhar um pouco disso, que é bem interessante não você ficar pegado à última linha, você tem que olhar o contexto inteiro, né? Boa. Aqui 3 perguntas, falar rapidamente que o tempo esgotou, mas falar rapidamente, o Bicuro estava perguntando se a gente poderia comentar sobre concessões de rodovias e aeroportos que estava prometido para este mês e não vem. Impacto na bolsa, né, vai depender de quem vai participar, quem vai ganhar, tudo isso. Então, assim, o governo não vindo, óbvio que é ruim, acho que só deve vir ano que vem, óbvio é ruim para o governo. Mas para as empresas não muda, porque você tem que saber quem leva, quem paga mais caro. Lembrando, né, a CCR, ela perdeu a ponte de Niterói, voltou para a nova concessão, ela não quis, estava 5 e pouco pedágio, foi 3 e pouco, a rodovia aceitou. Depende, então a gente não sabe quem é que pode pagar mais, quem é que tem mais integração, às vezes mais concessões não necessariamente é positivo para o setor, né? Dependendo do preço, até porque agora as estrangeiras talvez tenham mais peso agora, né? E o bid seja mais alto, então são algumas coisas ali, não necessariamente de forma óbvia isso aí vai ser bom ou ruim para as concessões aqui na Bolsa. E a SMP está perguntando aqui, vocês acham que o setor de bancos vai sofrer mais com a inadimplência no ano que vem? Vai depender do patamar, se é óbvio que aumentar. A gente viu aí, a Lojas Renner, por exemplo, a carteira dela saiu de 2%, a carteira total de inadimplência para 4%, dobrou. O custo de funding dela aumentou e aumento da contribuição social sobre o lucro líquido também fez com que o resultado dela com operações financeiras fosse pior do que se imaginava, né? Então, é óbvio que preocupa o setor de bancos, mas o nível de valuation acaba aguentando o que a gente chama de desaforo. E qual o view da área econômica aí da XP para uma virada nesse cenário negativo, ruim, onde, como disse o Kim há pouco, ninguém vai investir. Como muda isso? Trazendo credibilidade, reduzindo os juros, né? Trazendo um cenário aí com garantias. Por exemplo, concessões, você dá uma garantia contratual, de taxa interna de retorno, tudo isso, o cara acaba fazendo, né? Talvez demore um pouco. Não, agora vai demorar. Infelizmente. Agora vai. A gente já tem recessão contratada não só para esse ano como por ano que vem, né? Então, realmente, confiança indo de mal a pior. Não é que a gente vê a confiança parar de cair, continua caindo. Quer dizer, a gente não chegou ali no fundo do poço, então, realmente, talvez demore um pouquinho. E sobre o teto da dívida, né, americana, pode ter um estresse sim, né, pro Lepo, tem pouca gente falando. É isso que eu vou deixar uma atenção. Isso pode ter um estresse, mas eu acho que lá se resolve. É um país que está apresentando aí o melhor
números melhores sobre isso também. O mercado vai ser reativo, concordo. A gente vai ter que ficar por aqui, gente. 12h17, mais do que esgotado o tempo. Obrigado pela audiência, pelo tempo e paciência de vocês. A gente volta hoje, tem fechamento ainda do mercado e assista nossas reuniões matinais aí, para que a gente possa informar melhor ainda na abertura do seu dia. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima e bom almoço para todo mundo.